O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, meus irmãos, hoje aparece para nós, tanto no Salmo responsorial, de maneira mais explícita, um recurso poderoso que o Senhor nos entrega e que nós não usamos, ou com a intensidade que deveríamos, ou porque esquecemos, ou porque nós estamos sempre afundados nos problemas, sempre afundados numa visão bem pessimista da vida e de tudo que nos rodeia, por conta de tudo que nos acontece nesse mundo, mas esse recurso que está à nossa disposição a gente não usa, que é o discurso do louvor, da oração do louvor, que aparece hoje muito explicitamente no Evangelho, mas que também conclui o texto da primeira leitura de hoje, do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias, por ser profeta também, deflagra com muita sensibilidade o perigo que está ameaçando a nação escolhida de Deus, que já está dividida em 2 reinos, mas que agora vive a ameaça, o risco de ser dominada, invadida. E tanto Jeremias encontra a solução no louvor, como também o salmista desse 12º domingo do tempo comum. Mas afinal de contas, o que é o louvor, Padre? O louvor não seria só a gente dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor me dá? Claro, também é. A ideia é essa, a motivação é essa. Mas para você agradecer a alguém alguma coisa que essa pessoa te dá, tem que ter uma atitude da nossa razão anterior a essa. Porque tudo que a gente fala e a gente faz tem que ter um consentimento da minha razão. Não, eu creio naquilo que eu farei. Eu acredito nas palavras que eu pronunciarei. Por isso eu pronunciarei. Da mesma forma, o agradecimento. Quando nós, por exemplo, ganhamos um presente, quem não gosta de ganhar um presente de alguém, né? Sobretudo nas datas assim esporádicas do ano, que não são comemoradas, assim celebradas,
Mas alguém viaja, né? O povo gosta muito de Aparecida do Norte, vem lá com as sacolinhas cheias de medalhinha, de terço, de chaveiro, de imã de geladeira, e sai distribuindo para as pessoas de modo espontâneo. Quem não gosta de ganhar um presente, né? Um mimo? Quando você vai dizer obrigado, antes disso, você está reconhecendo aquela atitude da pessoa. O louvor, ele, além de expressar, de manifestar, de verbalizar uma gratidão a Deus, ele nasce de um coração e de uma consciência que reconhecem a Deus como Ele é. E talvez seja isso que nos falta. Talvez a gente louve menos porque a gente pouco dedica tempo a reconhecer em Deus quem Ele é. Nosso Criador, nosso Salvador, nosso sustentador, nosso libertador, nosso curador, aquele que não tira a sua mão de nossas vidas, porque se tirar a mão de nossas vidas, meus irmãos e irmãs, desfalecemos, perdemos tudo que há de bom em nós, vem de Deus. E se Deus tirasse sua mão de nós, se Deus resolvesse esquecer-se de nós, se Deus um dia se cansasse de nós, coisa que Ele não fará, mas se Ele fizesse, o que seria de nós? Só sobraria caco, só sobraríamos almas desfalecidas e ressecadas. É por isso que no Salmo nós encontramos, em uma das estrofes que foram cantadas, aliás, belamente cantadas, parabéns, a melodia é linda, nós encontramos essa dimensão da perseverança no louvor. Eu não posso agradecer hoje porque eu recebi alguma coisa, eu não posso deixar para agradecer um dia da semana, eleger um dia do mês para fazer uma oração de agradecimento a Deus. Eu preciso levantar de manhã agradecendo, porque eu estou vivo, eu estou respirando. Por mais que talvez naquele dia eu vá enfrentar um monte de desafios ao longo dele, por mais que eu tenha um monte de situações para serem solucionadas naquele dia, e os imprevistos que eu nem sei quais serão, eu preciso levantar da cama ou abrir os meus olhos de manhã e dizer: Senhor, obrigado, porque eu posso ver a luz do dia nesse mundo mais uma vez. Não porque eu queira ficar nesse mundo para sempre, mas porque se eu tenho a graça de abrir os meus olhos com vida nessa manhã, é porque o Senhor vai me conceder mais um dia para lutar, mais um dia para me converter, mais um dia para me aproximar do Senhor, mais um dia para eu entregar, mais um dia para reconhecê-lo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. O louvor aparece como solução para o medo que as ameaças que Jeremias enfrentava e todo o povo de Israel enfrentava, solução para aquele medo. O Salmo também recupera o louvor como solução para os medos que séculos depois o Senhor vai identificar nos seus 12 amigos, porque hoje no Evangelho o Senhor não está falando para a multidão, não. O Senhor está falando, catequizando exatamente, o Senhor está pregando o retiro, exatamente para os 12 que Ele passou chamando e escolhendo para aprender dele como continuar a missão depois que Ele se fosse. Os 12 íntimos, os 12 mais próximos, e até nestes o Senhor identificava um certo medo na missão. O medo de falar a verdade, o medo de ser íntimo de Jesus, o medo de fazer a coisa errada, o medo, tanto é que o Senhor fala por 3 vezes no Evangelho: não tenhais medo, eu conheço vocês, eu conheço a alma de vocês, mesmo que vocês sofram as ameaças iguais às que Jeremias sofria séculos antes, mesmo que vocês sejam perseguidos, ameaçados, mesmo que sejam mortos, essas pessoas se sentirão vitoriosas só porque estão matando o corpo, mas eu sustento a alma.
Eu sustento a alma. Agora, é possível que a alma desfaleça? É possível que a alma, sofrendo as ameaças dessa vida, é possível que a alma também se perca? É possível. É possível. Mas quem vai determinar a perda da sua alma? Não sou eu, Deus. Não é Satanás que vai determinar. Quem vai determinar somos nós, irmãos. Quem determina se eu continuo no caminho para a salvação, para a eternidade junto de Deus no céu, e quem determina uma alma que se perde e não vai para o céu, sou eu. Sou eu, porque em primeiro lugar eu sou chamado para estar no céu. Em segundo lugar, o Senhor me entrega na mão os recursos para isso. Me entrega a igreja, e na igreja encontramos todas as opções para que não nos percamos do caminho do céu, inclusive do louvor que falamos agora. Agora, se eu decido que eu não vou usar esses recursos, se eu decido que eu não vou levar a sério o Evangelho, a palavra de Deus, se eu decido que eu não preciso me aprofundar na vida de oração, e de uma oração que seja perseverante todos os dias, para alimentar a minha alma da presença e da intimidade de Deus, quem está determinando a perdição da minha alma não é ninguém, sou eu mesmo. Ontem à noite o padre dizia que é como se nós estivéssemos andando por uma estrada e que chegasse um determinado momento que nós nos deparássemos com uma bifurcação. Acontece que essa bifurcação aparece para nós todos os dias. Essa bifurcação aparece para nós, por exemplo, quando vivemos uma situação imprevista. Essa bifurcação aparece para nós quando enterramos alguém que amamos, quando sofremos porque temos alguém no hospital ou em casa muito mal da saúde. Essa bifurcação aparece quando nós temos que tomar uma decisão na vida, seja ela profissional, seja ela intelectual, seja ela pastoral. Essa bifurcação aparece e nós temos uma decisão a ser tomada: vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Em primeiro lugar, eu tenho que saber se está na direita ou se está na esquerda o caminho que eu devo seguir, porque o caminho que eu devo seguir sempre será aquele para o qual eu fui criado. Esse eu devo seguir, o outro eu posso. Um eu devo, outro eu posso, porque o Senhor não mina a nossa liberdade quando nos cria, pelo contrário, nos dá a liberdade. E aí eu tenho que decidir nessas horas, eu tenho que decidir se eu vou continuar, permanecer ou mudar para o caminho, porque pode ser que eu não esteja nele, no correto. Se eu vou mudar a direção da minha vida, tendo em vista o céu, e aí eu vou enfrentar dificuldades demais, o Senhor nunca nos escondeu isso, e aí não adianta eu querer escolher o céu, e depois quando aparece um obstáculo, uma provação, eu querer ficar fazendo pirraça com Deus, culpando Deus pelas coisas, até porque eu tomo as decisões erradas muitas vezes e quero jogar a culpa na conta de Deus, ou se eu vou pelo outro caminho, que eu não devo, mas eu posso, que aí eu vou encontrar certas facilidades sim, eu vou encontrar certos imediatismos sim, eu vou poder viver de achismo, de ideologia, eu não vou precisar me aprofundar na vida de oração, o superficial vai me bastar. Nesse outro caminho que eu não devo, mas eu posso. Agora no caminho que eu devo, eu vou encontrar a necessidade de ser íntimo de Deus. Isso eu vou encontrar. E enquanto eu não busque, eu não vou entender o amor que Deus tem por nós. Aliás, nós estamos invocando esse amor hoje no Salmo, né? Alguém se lembra do refrão? O que vocês estão pedindo a Deus no refrão do Salmo? Atendei-me, né? É um grito de pedido de socorro, praticamente. Atendei-me, ó Senhor. E aí vocês justificam o pedido em quê?
pelo vosso... Fala, povo. Vocês sabem que o frio não é desculpa para você não responder a missa, né? Já falei aqui que os músicos vêm, coitado, acorda 4 da manhã, toma café e vem aquecer voz, cantam sozinhos, porque o nosso povo acha que vir à missa é ficar de boca fechada e não responder. Se fosse para isso, continuaríamos no latim de costas, né? Mas a igreja já reformou a liturgia desde 1960. Isso significa que você vem para a igreja para abrir a boca, para falar, para responder, para cantar, para louvar ao nosso Deus. E no Salmo você pediu isso: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, porque nós temos a certeza do seu amor, porque nós temos a certeza de sermos amados pelo Senhor. Não deixe de nos atender, nós te pedimos isso. Essa intimidade, meu irmão, minha irmã, não pode fugir da nossa vida com Deus. Essa certeza. Peçamos à Virgem Maria, a maior íntima de Deus que conhecemos, que possa interceder por nós nesta causa, junto de São José e de São Luís Gonzaga, que hoje celebramos, o grande padroeiro da juventude, o grande padroeiro dos nossos seminaristas. Peçamos a intercessão dele também por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,